Glória a Deus. Você que já vai assistir essa mensagem através da rede social, eu quero já abençoar a tua vida em nome do Senhor Jesus Cristo, nesta manhã de domingo. Que Deus venha abençoar a tua vida poderosamente nesta manhã, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Salmo 34. Aleluia. Glória a Deus. Salmos 34. Está escrito assim: bendirei o Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará sempre nos meus lábios. O Davi está falando que ele sempre vai louvar o Senhor, bendizer a Deus, e que as palavras de louvores, gratidão, né, de adoração sempre vai estar onde? Nos lábios dele. Eu estava aqui falando mais um pouco tempo acerca disso, né? Que as pessoas já não querem mais adorar a Deus, bendizer a Deus. Enquanto nós vamos ver um exemplo na Bíblia, aqui Davi dizendo, né? Bendirei o Senhor em todo tempo. Tem gente que escolhe o tempo para bendizer a Deus, né? Eu tenho que ter tempo. É só o tempo na igreja. Um dia eu vou na igreja, um dia eu vou na igreja. Quando eu tiver um tempo, eu vou na igreja. Quando eu tiver tempo. Eu não fui não hoje porque eu estou sem tempo. Então, igreja, em qual tempo que nós queremos que Deus nos abençoe? Se a gente quer a bênção de Deus, a vitória de Deus na nossa vida, então a gente tem que entender que se a gente tem que ter tempo para Deus, então vai ter também tempo de Deus também nos abençoar. O tempo que nós tivermos o tempo de buscar de Deus, Deus vai abençoar. Sim ou não? Porque a pessoa tem que colocar um tempo. Quando eu tiver tempo, eu faço para Deus. Então, para Deus a gente tem que ter tempo. Mas para mim, eu tenho todo o tempo do mundo. Eu arrumo o tempo. Ele vai falar: bendirei o Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará sempre nos meus. Então quer dizer que o Davi, ele não escolhia tempo para Deus. Ele não separava o tempo para Deus. Ou não, hoje eu vou louvar a Deus, hoje eu posso. Hoje eu tenho um tempinho para ir lá na casa de Deus. É um tempinho, né? Tem gente que fala um tempinho. Então eu estou vendo que é algo muito curto para Deus. Que Deus merece muito pouco daquela pessoa. Quando a gente fala assim, né? Eu vou tirar um tempinho. A gente está dizendo que o nosso Deus, ele merece muito pouco da gente. Só que Davi, igreja, ele era muito abençoado. E vencia muitas guerras, vencia muitas lutas, vencia muitas batalhas. Porque todo o tempo ele adorava a Deus. Não tinha chuva, não tinha sol, não era manhã, não era tarde, não era noite. Todo o tempo já despertava e adorava o Senhor. Já louvava e adorava a Deus, já dormindo. Porque consegue dormir e adorar a Deus? Consegue. Está dormindo pensando em Deus. Porque tem gente que está dormindo, está pensando em outra coisa. Tem gente que mesmo dormindo, ela devia estar buscando a Deus, adorando a Deus, ela está pensando em outra coisa. Então, até dormindo nós também temos tempo para buscar a Deus, adorar a Deus. Ele vai dizer assim: a minha alma se gloriará no Senhor, pois o meu
ouvirão isso e se alegram. Só quem se alegra é os humildes. Ele vai dizer assim: a minha alma se gloriará no Senhor. A minha alma vai se alegrar, receber alegria da glória de Deus. Buscar a Deus, alegria, colocar alegria dentro do coração. Sabe por que, igreja? Quando a gente adora a Deus, a gente louva a Deus, a gente tem alegria em buscar a Deus. Quando a gente louva a Deus, pensa em Deus, nós temos prazer de buscar a Deus. Uma pessoa que ela não louva a Deus, que ela não bendiz a Deus, que ela não busca bendizer o nome do Senhor, que ela só vive pensando só na vida dela, naquilo que ela quer para a vida dela, fazer as vontades dela, da carne dela, ela não louva a Deus, e ela não tem alegria para buscar o Senhor. A minha alma se gloriará no Senhor, e os humildes ouvirá, e isso se alegrarão. Ele vai fazer um convite, ele faz um convite: louve comigo a grandeza do Senhor. Louve comigo a grandeza do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Nós convidamos as pessoas para louvar com a gente também o Senhor. Sim ou não? Mas elas querem, igreja? Não. Porque tem gente que ela precisa de um tempo. Você chama alguém: vamos lá na igreja comigo adorar a Deus, louvar o Senhor. Vamos. Aí tem gente que fala, tem uns que falam assim: não, é muito cedo, é de manhã. Não. Mas tem gente que de manhã está fazendo muita coisa, assim ou não? Coisas que faz mal para a sua própria vida. É como se de manhã não morresse, de manhã não sofresse um acidente, de manhã ninguém bebesse ou comesse. Mas é porque, igreja, as pessoas, elas não têm o prazer, como Davi, de todo tempo adorar o Senhor. É todo tempo. A gente pensa que a gente vai adorar a Deus é só o tempo da igreja. É por isso que quando a gente olha a pessoa que ela está fora do templo, de dentro da casa de Deus, você não vê uma pessoa como se vê ela dentro da igreja. Porque dentro da igreja você vê a pessoa louvando a Deus, independente da vida que ela vive, como ela está vivendo. Mas a pessoa, quando ela está dentro da igreja, você vê ela como uma adoradora de Deus, sim ou não? Mas quando tu vê a pessoa lá fora, já vê ela estranha, de uma maneira diferente. Por quê? Porque ela não é uma adoradora igual Davi, de todo o tempo adorar a Deus. Porque quando ela está fora do templo, das quatro paredes, ela está adorando outras coisas. Adora vontades, adora os homens, adora os filhos, adora o marido, adora a esposa, o esposo, adora todas as coisas. Então Davi vai dizer assim: louve comigo a grandeza do Senhor, e todos juntos lhe exaltemos o nome. Ele vai dizer assim: busquei o Senhor. Ele buscou quem, Davi? Ele está dizendo: eu busquei o Senhor, busquei a Deus. Ele me acolheu. Glória a Deus. Davi está dizendo: eu busquei o Senhor e Ele me acolheu. O que é acolher, igreja? É amparar a pessoa. Davi aqui, ele está dando um show de ensinamento para a nossa vida. Como nós temos que viver nossa vida e resolver os nossos problemas. A gente vê tantas pessoas passando por muitas
situações na vida dela que a gente olha que é terrível. E muitas vezes até inacreditável você ver pessoas vivendo como a vida elas estão vivendo, passando o que estão passando. As decisões delas de escolher a vida delas de uma tal forma tão ruim, e a gente fica assim, né, abismado, fala, Senhor, como é que pode? Porque a nossa vida, igreja, ela é escolha. Ninguém pode escolher uma vida boa para o outro, sim ou não? Não, porque a vida ela é escolha. Você pode ver que uma família, quando vai às vezes uma decisão de família, um casamento, um namoro, alguma coisa assim, às vezes até a pessoa escolhe alguém que parece ser uma pessoa legal, né? Um namorado, uma namorada para alguém. A pessoa, não, o fulano aqui é uma pessoa bem instruída, é uma pessoa direita, é uma pessoa legal. Mas a pessoa não quer, já falou isso? Ela quer quem ela escolheu, que ela acha que é melhor para ela, que ela escolheu. Então, é a mesma coisa. As pessoas, ela nunca escolhe, ou melhor dizendo, a gente nunca pode escolher nada que é bom para as pessoas, porque as pessoas nunca querem, porque por mais que tu vê uma pessoa sofrer, tu fala para ela assim, Deus é bom, Deus mudou a minha vida, Deus tem feito na minha vida, mas a pessoa está vivendo uma vida tão miserável, tão terrível, tão ruim, que ela acha que a nossa vida não é boa, que o que ela está vivendo é bom. Sabe por que ela acha isso? A resposta dela é porque ela não é que ela não quer servir a Deus, igreja. Não é o que ela não quer servir a Deus, não. É que ela acha que a vida que ela escolheu para ela viver está boa. Só que a gente escolheu a nossa vida, escolhemos servir a Deus. A nossa vida, a nossa escolha foi servir a Deus para a gente ter uma vida melhor. Só que elas escolhem viver a vida pior e sem Deus. Ou muitos acham que Deus até está até ali com ela, ajudando ela a viver aquilo que ela está vivendo. Porque tem gente que acha que o nosso Deus é um Deus de miséria, é um Deus de falência, é um Deus de destruição, é um Deus, né, que a pessoa vive sofrendo ali a vida toda, o tempo todo, é um Deus da humilhação, que humilha. A pessoa pensa isso. Só que o nosso Deus não é isso. Nosso Deus é um Deus digno, que nos dá dignidade. Amém? Ele vai dizer, busquei o Senhor, Ele me colheu, livrou-me de todos os meus temores. Ele me livrou de todos os meus temores, dos meus medos. Aleluia, glória a Deus. Porque tem pessoas, igreja, que elas estão vivendo pelo medo, sim ou não? Ela vive a vida dela com medo. A pessoa passa a sua vida toda com medo. Medo de quê? Tem gente que tem medo, igreja, de viver uma vida mudada, uma nova vida. Tem medo. Eu não sei como é que vai ser. É o medo, temores, medo, fica apressiva. Até mesmo quando tu apresenta Deus para elas ficam com medo. Será? Não sei. E ele vai dizer assim, os que olham para Ele ficarão radiantes. Aleluia. O rosto deles jamais se cobrirá de vexames. Aleluia, glória a Deus. Aí diz assim, clamou este aflito, e o Senhor ouviu e o livrou de todas a sua angústia. Ele vai dizer, clamou esse aflito, eu estava aflito, e eu clamei esse Deus, e Ele me livrou de toda a angústia.
Tem gente que está vivendo uma vida de angústia, angustiado, temorizado. Tem gente que nem, mas ela não tem a coragem, igreja, de clamar esse Deus. É como se diz o tempo de buscar a Deus para a vida dela, para uma vida de mudança, uma vida de libertação dos sofrimentos que não são sofrimentos que se transparece, que não são sofrimentos, aleluia, que você identifica em ver a vida da pessoa olhar, mas são sentimentos da alma, do coração, são angústia, desespero que está dentro da pessoa. Porque uma pessoa, quando ela vive sem Deus, ela vive angustiada, ela vive temerosa por dentro, porque o mundo, ele é mau, igreja. O mundo, ele não é bom. As pessoas acham que o mundo é bom porque elas são entregues aos prazeres da carne, mas o mundo é mau, o mundo é mau influenciador, influencia as pessoas, é só as coisas indignas, é só a petição. Então cada vez mais a pessoa vai se lançando nas coisas indignas, cada vez mais nas petições da vida. O que acontece? Ela vai ficando mais por dentro, angustiante. Muitos vivem até o que? Desesperada por dentro, e coisas que as pessoas não conseguem o que? Identificar uma pessoa. É porque é algo por dentro, não é algo por fora. Que quando é algo por fora a pessoa consegue ver, mas é algo por dentro. Como Davi está falando, ele fala algo que ele estava sofrendo por dentro, temor. A pessoa é impassiva, né? Fica aquela agonia, aquele negócio. Alguém está me perseguindo, estou passando por um problema, uma situação, um momento muito difícil da minha vida, e não tem quem possa resolver, eu possa contar esse problema para alguém me ajudar a resolver isso. Então a pessoa, cada vez mais ela fica no que, igreja? Mais até mesmo doente. Se ou não, é onde começa a vir sobre a vida das pessoas, as doenças sobre a vida das pessoas. A maioria das pessoas, elas são doentes, né? Elas adquiriram nódulos, caroços, tumores cancerosos por causa da aflição, igreja. Você sabia disso? Que a aflição ele causa na pessoa pavor por dentro, a pessoa ficar afligida, guardar os problemas, a angústia, né? a opressão da pessoa, ela faz a pessoa produzir, né? Doenças, enfermidades sobre ela, porque ela fica ali se resguardando, e às vezes usa outras coisas, até substâncias químicas, para poder, como se fosse um remédio para o alívio da sua alma. E elas vão em busca de substâncias químicas para aliviar a sua alma, aliviar o seu corpo, aliviar dos temores, das coisas que está vivendo. Então ela vai entrar de outras fontes para achar que vai ser um remédio, mas o remédio, igreja, é Deus. Esse remédio é chamado Jesus Cristo. Tanto Davi vai dizer, assim, clamou este aflito, e o Senhor ouviu e livrou de toda a sua angústia. Então Davi estava numa situação aflito, com um desespero que não se parecia na face. Quem encontrasse com Davi não ia ver ele desesperado, mas por dentro da alma, do coração, estava aflito, passando pelo problema. Ele vai ver, ele vai dizer, né? E o Senhor ouviu e me livrou de todas as suas angústias. Então era algo angustiante que estava dentro dele, Davi. Tem problemas que está na vida da pessoa, que ela não tem coragem de ir para o psicólogo, ela não tem coragem de buscar um esposo, ela não tem coragem de buscar na esposa, ela não tem coragem de buscar alguém para conversar, até mesmo um pastor, uma pastora, né? Alguém para poder auxiliar ela em alguma situação. Então ela vive o que? Angustiada, irmão. Passa a vida toda angustiada. Os problemas surgem na vida da pessoa,
mas a pessoa não abre a boca dela para se expressar para ninguém, para contar, anunciar para ninguém. E isso traz para a vida da pessoa o quê? Doenças, né? Outros ficam oprimidos, depressivos. A depressão, como a depressão ela mata pessoas, porque a pessoa não tem coragem nem de falar com Deus. Davi estava angustiado. Vamos dizer, uma angústia já é quase, a pessoa já está quase perto de uma depressão. Mas ele vai dizer assim, ó, olha, ele vai dizer assim, ó, clamou este aflito o Senhor, clamou este aflito, e o Senhor ouviu e o livrou de toda a sua angústia. Porque a pessoa vive muito angustiada, igreja, se ela fica muito angustiada, causa o desespero, e o desespero de uma pessoa vem a depressão, entra nela, a depressão entra nela. Então, por isso que a pessoa, ela tem que conversar, e nem se não busca um amparo de alguém de confiança para conversar, de repente, é algum problema, é algum segredo da sua intimidade, né? Ela não quer contar para ninguém, vai contar para o Senhor. Faz igual Davi, abre o coração e conta para o Senhor. Em vez da pessoa, né, está ali guardando dentro do coração dela, por que não conta para o Senhor? Faz uma oração, separa um lugar na tua casa, um cantinho na tua casa, e começa a falar com Deus aquilo que está te angustiando, aquilo que você está vivendo. Porque a vida da pessoa não tem coragem de buscar um especialista na área, sim ou não, né? A pessoa não tem essa coragem de buscar um especialista, de conversar com alguém. É claro que um especialista de Deus resolve tudo. Aleluia, glória a Deus. Sabe que porque tem gente que ela não tem tempo para Deus. Mas se a gente tiver o tempo para Deus, igreja, você der esse tempo para Deus, Deus ele vai resolver o seu problema. Ele vai resolver a sua causa. Ele vai dizer assim, ó, o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livrará. O anjo do Senhor, ele está o quê? Acampado. O que é acampado, igreja? É morando. Ele já está morando ao redor dos que o temem e o livra. Então quer dizer que há um anjo de Deus com a ordem de Deus para cuidar de você. Aleluia, glória a Deus. Ele está ali, o anjo, o teu tempo. Aleluia, para te servir com a ordem de Deus, para cuidar de você também. Aleluia. Então, muitas vezes, igreja, a pessoa ela acha que ela está vivendo sozinha, mas o anjo do Senhor, o Espírito Santo, ele está presente na nossa vida. O Espírito Santo está ali, igreja, diante da gente, no tempo, pronto para nos ouvir, pronto para conversar com a gente. Parece que às vezes a gente está fazendo uma conversa de maluco sozinho, tá não. Você não está falando sozinho, porque o anjo do Senhor, o Espírito Santo, ele está ali, pronto ali para te ouvir. Então não é conversa de maluco, não é você falando sozinho. Para quem não sabe, acha que você está conversando sozinho, mas você está conversando com Deus. Deus está ali para te ouvir. Aleluia, glória a Deus. E a gente precisa, igreja, praticar isso, falar com Deus, não deixar Deus de lado. Já não falo mais com Deus, já não busco mais a Deus, não tenho tempo mais para Deus. Não, igreja, nós temos que ter um tempo para Deus. Ele vai dizer assim, provem e vejam que o Senhor é bom. Bem-aventurado é quem nele se refugia. Provem e vejam que o Senhor é bom. Feliz é quem nele se refugia. Aleluia, glória a Deus. Então a pessoa que busca o seu refúgio em Deus, ela é feliz. Uma pessoa que ela busca se refugiar, tem gente que quer se refugiar em homens.
o fulano não vai resolver, igreja. Não vai. A gente tem que buscar refugiar a nossa vida em Deus. É Ele que vai resolver os nossos problemas. O Senhor é a nossa solução para tudo que nós estamos vivendo, que nós passamos, é o Senhor. Não existe esse negócio, não, porque não vai resolver o seu problema. Não vai conseguir, nenhum dinheiro resolve o problema, Deus. Só Deus. O único que pode resolver os nossos problemas é Deus. É a nossa confiança nesse Deus. Se nós não confiarmos nesse Deus, para a gente está tudo perdido, está tudo acabado. Mas se a gente colocar a nossa vida diante desse Deus, a gente somos vitoriosos, somos felizes. E vai dizer assim, ele vai dizer assim, ó, temam ao Senhor, vocês que são os seus santos, vocês que são os seus santos, pois nada falte aos que o temem. Diga glória a Deus. Nada falta aos que... Vai te faltar alguma coisa? Se você teme a Deus, confia nesse Deus, e coloca esse Deus como dominador da tua vida, como o teu governo, não vai faltar nada para a tua vida, não. E às vezes a pessoa fala, não, mas está me faltando. Tá não, irmão. Se tu confia nesse Deus, não falta nada. Ele supre toda a nossa necessidade. Toda a tua necessidade é sendo suprida. Os leãozinhos passam a necessidade e sente fome. Porém, aos que buscam ao Senhor, bem nenhum lhes faltará. Então, olha o que está dizendo, queridos. É porque tem gente que muitas vezes ela não compreende a palavra de Deus. Tem gente que ela acha que para ter uma vida com Deus, ela tem que ser rica, né, igreja? Ela tem que ter riqueza, viver igual o Silvio Santos, jogando dinheiro para o alto. Que ela não entende que Deus ele supre a nossa necessidade. As pessoas não entendem que riqueza é dom, e Deus dá riqueza para quem Ele quer. Não é todo mundo que vai ser rico. Só que na mentalidade das pessoas é assim. Aí eu estou servindo a Deus, Deus não está fazendo nada na minha vida, porque ela acha que fazer na vida dela é dar muito dinheiro para ela. O problema das pessoas é esse. Sim ou não? Elas enfiaram isso na cabeça das pessoas. Para ela ser uma pessoa de Deus, ela tem que prosperar. Mas a prosperidade, igreja, é você ter o teu pão de cada dia. É você comprar e ter o seu recurso para pagar a sua dívida. É você ter o seu trabalho. É você ter sua vida tranquila, sua vida de paz sobre a terra. Agora, a riqueza, a pessoa viver no luxo, isso é dom de Deus. Isso é dom. Aleluia. Isso não é prosperidade, isso é um dom de Deus. Isso aí, você vai dizer, a riqueza. Você tem como buscar a riqueza? Não. Porque é dom, é Deus dá para quem quer. Então não tem como buscar. Então, a pessoa faz esse negócio da vida dela. Olha o que vai dizer aqui, ó. Venha, meus filhos, e escute. Eu lhe ensinarei o temor do Senhor. Né? Quem de vocês ama a vida e quer longevidade para ver o bem? Aleluia. Quem de vocês ama a vida e quer longevidade para ver o bem? Refreia a língua do mal e os lábios de falarem palavras enganosas. Ele está dizendo, né? Você quer longevidade para a tua vida? Refreia a língua do mal e os lábios de falarem palavras enganosas. Então, igreja, ele está dizendo ali no versículo 10, né? Os leãozinhos passam necessidade e sente fome, porém o que busca o Senhor, bem nenhum vai lhes faltar. Então, nada vai te faltar alguma coisa? Vai não, porque Deus ele vai te sustentar. Ele vai cuidar de você. Toda a tua necessidade, Ele suprirá a necessidade. Afaste-se do mal e pratique o bem. Procure-se a paz e empenhe-se por alcançá-la. Os olhos do Senhor repousam sobre os justos
e os seus ouvidos estão abertos ao seu o quê? O ouvido de Deus está aberto o quê, igreja? Ao nosso clamor. Deus, Ele quer ouvir a nossa voz. Aleluia, glória a Deus. Então quer dizer que você não é uma pessoa abençoada porque você não quer. Porque os ouvidos de Deus estão o quê? Estão abertos. O ouvido de Deus está aberto para ouvir a tua oração, para ouvir o teu clamor, ouvir a tua súplica, ouvir as tuas necessidades, aquilo que você precisa. Necessidade. Não é vaidade, igreja. Necessidade, a gente confunde necessidade com vaidade. Vaidade é uma coisa que Deus não opera. Necessidade Deus opera. Então tem gente que pede para vaidade. Então quando pede para vaidade, Deus não abençoa. Sim ou não? Porque Ele abençoa para necessidade. Deus não abençoa para vaidade. Então às vezes a pessoa está na igreja, não recebi não, porque é para vaidade. É para aparecer para os outros, para mostrar para os outros ou para a família que você pode mais, que você tem mais. Deus não atende soberbo no coração de ninguém. Deus atende uma oração simples, igreja. O que alegra o coração de Deus é uma oração simples. Aleluia, glória a Deus. Olha o que está escrito aqui, ó. Vai dizer assim, diz assim: o rosto do Senhor está contra os que praticam o mal, para extirpar da terra a memória dele. Clama o justo, e o Senhor os escute e os livra de todas as suas angústias. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado. Perto está o quê? O Senhor de quem tem o que? O coração que? Ele salva os de espírito oprimido. Muitos são as aflições do justo, mas o Senhor de todas vos livrará. Paz, filho, Deus abençoe. Olha lá o que está dizendo. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todos livrará. Preserva-lhe todos os ossos, nenhum deles sequer será quebrado. Glória a Deus. Olha lá o que vai dizer. A desgraça matará o ímpio, e os que odeiam o justo serão condenados. O Senhor resgata a alma dos seus servos, e dos que nele confiam, nenhum será condenado. Diga glória a Deus. Porque neles confiam em Deus, ninguém será condenado, eles confiam em Deus. Então a palavra de Deus para a tua vida hoje, nesta manhã, neste domingo, receba essa palavra para a tua vida hoje. Confia no Senhor, entrega a tua vida, os teus caminhos, tudo que você tem para entregar na mão desse Deus. Continua perseverante no caminho de Deus, não desistindo. Tem pessoas que desistiram, volte. Aleluia, glória a Deus. Tem gente que interpretou Deus errado, porque foi no lugar errado e achou que era daquele jeito, mas não é, igreja. Deus, Ele supre a nossa necessidade. Ele não vai te faltar nada. Tem nada para te faltar, porque esse Deus, Ele supre a tua necessidade. Ele prosperará o vosso caminho, e Ele te honrará, abençoará e guardará você e a tua família. Amém? Que Deus, Ele possa abençoar a tua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe a vida de todos que vão ouvir essa mensagem neste dia, né? Onde você assistir essa mensagem, quando você estiver, que Deus venha abençoar a tua vida poderosamente. Que a unção de Deus sobre a minha vida, ela passe para a tua vida, e você receba cura, receba libertação, transformação, portas abertas para a tua vida, e que o Senhor salve tu e a tua casa. É o que eu declaro para a tua vida, em nome de Jesus. Deus abençoe.